Olá, quarto ano! Eu estou morrendo de saudade de vocês e espero que vocês também estejam e que vocês estejam muito bem, tá? Hoje nós vamos rever um conteúdo que é o conteúdo do capítulo 3, Separação de Misturas. Além de rever este conteúdo do livro, nós também vamos fazer a correção de alguns exercícios desse capítulo, tá? E esses exercícios são referentes a uma semana que antecedeu a nossa paralisação por conta do vírus, não é isso? E a primeira semana de aula à distância que a gente teve, que é por conta da paralisação, tá? Do Covid-19. Então, vamos rever um pouco o que nós vimos. Nós vimos que algumas substâncias, elas podem sofrer processos de separação. Então, se eu tenho alguma coisa misturada a uma água, por exemplo, para eu fazer esse método de separação, eu vou ter que primeiro entender o que está ali. Eu posso fazer qual método de separação? Porque existem vários tipos de separação, né? Eu posso separar uma mistura pelo método de catação, eu posso separar uma mistura pelo método de filtração, eu posso separar uma mistura pelo método de ventilação, eu posso separar uma mistura pelo método de peneiração, eu posso separar uma mistura pelo método de filtração e assim por diante. Então, existem vários métodos de separação de misturas que a gente realiza. No caso, por exemplo, da água do mar, ela tem muito sal, e é justamente o sal de cozinha que a gente utiliza, né? E aí, como que a gente usa para separar o sal dessa água? Essa água ela vai ficar parada num recipiente por muito tempo, vai ficar parada durante um período num lugar, e aí o sol vai ajudar no processo de evaporação. E aí, acontecendo esse processo de evaporação, vai ficar só o sal de uma salina, e aí é daí que é extraído o sal marinho que a gente utiliza nas nossas residências. A gente aprendeu, então, vários métodos. O método, por exemplo, de catação, que é quando a gente retira de um grande grupo de substâncias apenas aquele que eu quero. A gente fez isso em sala de aula, não foi? Com arroz e com feijão, a gente catou o feijão e fizemos esse exemplo render dentro de sala de aula com os nossos exemplos. A gente, por exemplo, falou quando a mãe pega o feijão e retira dele as coisas, as impurezas que vem nele, né? Nós fizemos também uma catação com taxinha, vocês lembram? Eu misturei a taxinha no arroz e nós catamos uma por uma, não foi? Depois nós também fizemos uma com imã, nós colocamos as taxinhas e passamos o imã, e esse processo de imantação, passamos o imã, as taxinhas foram atraídas pelo imã e a gente tirou elas do arroz. Também existe, por exemplo, o método de filtração, que é quando a gente retira as impurezas da água por meio de um processo simples, que vai retirar com um filtro as impurezas que estiverem dentro da água. Existe um método, por exemplo, de decantação, que a água vai ficar quietinha, e o sólido, ou seja, os materiais mais durinhos que tiverem nessa água, eles vão se depositar, vão para o fundo daquele recipiente. Isso é decantação. A gente tem também o método de peneiração, que o pedreiro faz muito isso, né, na peneiração. O que ele faz? Para ele retirar as pedras grandes da areia, ele peneira. Assim, ele vai retirar o que é de grande demais daquela areia. Então, a gente viu vários métodos de separação de misturas. Nós vimos também que existem tipos de misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Nós vimos que as misturas homogêneas são misturas que eu vou ver uma fase apenas. Eu vou olhar para aquele líquido e eu só vou ver um tipo de coisa ali. Então, se eu pego, por exemplo, o leite, ele pode ter um monte de coisa misturada no leite, mas eu enxergo aquela mistura? Eu enxergo duas fases do leite normal? Não. Então, eu estou vendo uma fase só, uma cor só, então uma mistura homogênea. Mas se eu pegar, por exemplo, o óleo e a água e misturar, o óleo vai ficar num andar e a água vai ficar em outro, não é assim? Essa separação que eu tenho, uma fase, uma parte de uma cor, outra parte da outra, a gente vai conseguir perceber que essa mistura é uma mistura que vai ter duas fases ou pode ter até mais, né? Que a gente chama de misturas heterogêneas. Então, por exemplo, quando eu vejo algumas coisas aparecerem para mim com duas aparências, ou seja, eu vejo uma substância misturada a outra e mesmo assim eu vejo duas fases, é uma mistura heterogênea. Vocês já viram um creme de cabelo que tem duas cores? Às vezes o creme tem uma cor embaixo, outra cor em cima, uma mistura heterogênea. Às vezes a mãe tem um negócio de tirar maquiagem do rosto, vocês já viram? Alguns têm duas misturas também. A parte de cima parece um olhinho e o outro parece uma aguinha.
Isso é uma mistura heterogênea. Mas agora, quando eu pego a água e misturo no açúcar, o açúcar e misturo na água, eu vejo ali água e açúcar depois de diluído tudinho? Não. Então, é uma mistura homogênea. Então, existem várias misturas no nosso dia a dia. Algumas misturas, elas acontecem e depois eu consigo voltar atrás com elas e outras nunca mais eu consigo desmisturar. Lembra disso? O que é isso? Separar uma mistura. Existem formas de separação que eu chamo de reversíveis e outras que são irreversíveis. Algumas eu vou conseguir voltar ao estágio inicial, outras a gente não consegue, outras é impossível voltar à forma inicial, tá? E aí, no livro de ciências, nós paramos a nossa correção antes da paralisação na página 50. E aí, nessa página 50, fala sobre o filtro do café. Pergunta para a gente no exercício da seguinte forma. Vamos primeiro ler o enunciado. Olha lá. Agora é com você. Página 50 do livro, tá? O café é feito a partir dos grãos de uma planta. O primeiro passo na produção dessa bebida é colher e catar os grãos. Depois, os grãos são secos, torrados e moídos, dando origem ao pó de café. Esse pó é misturado com a água, produzindo café líquido. Observe a imagem e responda as perguntas a seguir. Então, a gente tem aí a água quente sendo passada no coador de papel para fazer o quê? Para o café em pó receber a água vai diluir esse café, vai retirar dele a cor e o sabor e a gente vai tomar o café sem aquele pozinho. E a pergunta é, para que serve o filtro de papel utilizado no preparo do café, gente? O filtro serve para separar a bebida do pó de café. Porque imagina, senão eu ia tomar um café cheinho de pozinho, cheinho de negocinho agarrando na língua. Esse filtro de papel aí, que a gente chama de melita, algumas pessoas chamam isso de melita, mas é um filtro de papel, na verdade ele vai fazer o quê? Vai separar a bebida líquida do café, tá bom? E olha 2. Que material fica preso no filtro durante o preparo do café, gente? O pó de café, que não foi dissolvido na água. Então, aquele que não dissolve na água vai ficar nesse filtro de papel. Não é isso, gente? E aí, lá na página agora, 53, pulamos a atividade prática. Na página 53, fala do menino que carregava água na peneira. É um poema, né, gente? Então, vamos ler esse poema. Tenho um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. A mãe falou, meu filho, você vai ser poeta, você vai carregar água na peneira a vida toda. Número 1. Um pedreiro pode utilizar uma peneira para separar areia de pedras. Basta despejar a mistura na peneira e agitá-la. Quando ele faz isso, o que ele consegue fazer, gente? Ele consegue separar a areia dos pedaços de pedra, não é assim? Então, vamos ver. Qual material passará pelos furos da peneira? Quando eu estou peneirando a areia, o que passa pelos furos? A areia. O que fica em cima, retido na peneira? As pedras, tá? Então, na letra A, a resposta é areia e na letra B, a resposta é as pedras. Depois, na 2, é possível carregar água na peneira? Não, né, gente? A peneira é cheia de furinhos e aqueles furinhos impedem da água ficar ali em cima. Então, a água ela vai cair através dos furos da peneira. Depois tem esse exercício assim, ó. Agora é com você, página 54. A gente tem aí várias tampinhas de garrafa, várias cores de tampinhas de garrafa. Vamos ler o que o exercício pede? Imagine que foram misturadas tampinhas de garrafas plásticas de várias cores. Você quer ficar apenas com as vermelhas, destinando as outras à reciclagem. Como você separaria as tampinhas vermelhas das outras? Provavelmente você teria que catar todas as vermelhas, não é assim, gente? Então, este método aí de catar, a gente chama de qual método? Catação de materiais.
Então, eu teria que catar as tampinhas de cor vermelha. Agora, dá uma olhada nesse feijão. Geralmente, quando a gente compra feijão, o feijão vem todo limpinho. Ou às vezes a gente tem que tirar umas pedrinhas, um feijão que está mais velho. Tem alguns feijões, tem algumas épocas que eles vêm até com uns pedacinhos de pauzinho misturado junto. Tem que ficar vigiando, né? Porque senão a gente cozinha as coisas misturadas lá e não pode. Vamos ler então o exercício 2. O feijão é uma comida muito comum nas mesas dos brasileiros. Durante a produção desse alimento, os grãos são colhidos da planta manualmente ou por meio de máquina. Desculpa. Às vezes, nesse processo, pedacinhos de galho e de folhas, pedrinhas e grãos defeituosos se misturam com os grãos bons para o consumo, e essas impurezas são embaladas com os grãos, formando uma mistura. Como é possível separar essa mistura eliminando as impurezas, gente? Catando novamente, não é? Catando os pedacinhos de quê que fala no texto? Dos galhos e das folhas, as pedrinhas também e os grãos defeituosos. A gente vai catar um por um ali, vai fazer o processo de catação. E aí, a gente falou muito na sala de aula que existem algumas profissões que usam o método da catação. Vocês lembram disso? E a gente falou, por exemplo, dos catadores de recicláveis, né? Aquelas pessoas que trabalham com recicláveis, elas pegam o que? Elas vão lá no nosso lixo, nos nossos resíduos, e vai separar o que é útil para elas, aqueles que têm valor econômico que a gente deixou aí para o lixo. Então, elas vão lá e vão catar o vidro, vão catar o metal, vão catar o plástico, o papel. Para que elas vão fazer isso? Para tirar ali a renda que elas precisam e que nós também poderíamos já ter separado, tá? E aí nós falamos também lá no início do conteúdo que existem outros métodos, não foi? De separar as coisas. E eu falei da ventilação com vocês. O que é ventilação? Vamos voltar no exemplo. Quando a avó de vocês vai fazer uma canjica, e ela quer torrar o amendoim para colocar na canjica, ela torra o amendoim com casca. E aí aquela casquinha fica toda torradinha, vai ficar soltando. Para ela tirar essa casquinha, ela geralmente coloca sobre um pano ou sobre uma peneira e balança. O vento retira aquelas casquinhas, retira todas as casquinhas soltas. O vento vai levar as casquinhas porque elas são leves. Este processo é o processo de separação por ventilação. O processo de separação magnética ou imantação a gente fez em sala de aula, né, gente? O processo de separação magnética a gente fez usando as taxinhas e o ímã. A gente separou as taxinhas usando um ímã, né? Separamos as taxinhas do arroz usando um ímã. E existem outros métodos também de separação de misturas. O método, por exemplo, que uma pessoa que tira ouro da água faz é um método de levigação, que nada mais é do que retirar algumas substâncias que estão na água quando ele usa como se fosse uma peneira, só que essa peneira a gente chama de bateia, ela não tem furo, né? A água não vai passar para ela. Ele vai misturando, e aí o ouro ele é pesado, ele vai para o fundo da batela, né? Da bateia, desculpa. E aí, a gente viu então, este capítulo, vários métodos de separação. Vamos então rever quais são: evaporação, decantação, filtração, catação, ventilação, separação magnética e levigação. Vimos então vários métodos de separação de mistura. Nosso próximo vídeo, a gente vai rever o conteúdo do capítulo 4 e fazer as correções. Até lá, um beijo grande e estou morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau, quarto ano!